Fala, meu povo, Fala, tudo meu bom povo. com vocês? Como vocês viram aqui no título, é mais um vídeo da série do mioma, da investigação do mioma. Olha. Então, se você perdeu os primeiros vídeos, eu vou deixar os links todos aqui na descrição. E brevemente eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado desde o início toda a minha história e os meus relatos sobre o mioma, sobre saúde feminina. Eu comecei despretensiosamente compartilhando isso com vocês e se tornou uma questão na minha vida. Tenho falado muito sobre isso no meu Instagram pessoal também, sobre saúde feminina de modo geral. Minha garganta. E eu queria agradecer muito a saúde mental de todos os comentários de vocês. Eu tinha muito medo de falar de saúde, questões médicas e tal na internet. Isso é uma chuva de simpatias e remédios. E de você vai morrer, né? Que as pessoas geralmente... Ih, minha prima morreu disso. Ih, não vai dar bom. Enfim, eu tinha muito medo da ansiedade que os comentários poderiam me gerar. E evitava no início, assim, olhar... Sabe quando você olha não olhando muito? Você olha do tipo... Aí tá, é seguro. Aí eu continuava lendo. Foi meio que assim, e eu fui criando uma comunidade muito boa em volta de mim, muito saudável, com muitos relatos interessantes. E chegou um ponto da história que esses relatos acabaram abrindo os meus olhos e até me acalentando e diminuindo a minha ansiedade antes mesmo dos médicos, assim. Que médico demora muito, as consultas são muito espaçadas, são muito rápidas. Então, muitos comentários de vocês me ajudaram a chegar nas consultas com perguntas certas. Como foi o caso dessa semana. A experiência é muito solitária, né? É quando, muito quando solitário. você não tá em comunidade. Imagina, se você não tivesse feito esses vídeos, a Eu sua estaria experiência. lidando com isso sozinha, assim. E seria um ambiente mais ansioso, né? E mais De hostil, espera. eu acho, mais hostil. É. Porque no dia do médico, eu sou mais uma paciente. Pra mim, eu só tenho um trabalho, que é cuidar da minha vida. É. O médico tem vários trabalhos. Ele não tem o trabalho de cuidar da minha vida só, né? Então, realizar isso e racionalizar isso, eu acho, mais do que tudo, é muito importante pra gente não chegar no consultório achando que, sei lá, o médico não vai com a nossa cara, ele quer que a gente morra, que ele não tá nem aí pra nossa vida. Não, ele tá fazendo o trabalho dele, a gente também pode fazer questionamentos. E isso é uma coisa que eu tenho falado muito em todos os vídeos. Pergunte, exija seus direitos, demande limites, sabe? Isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer, isso eu quero que seja com calma. Você tem o direito de fazer isso e a gente não pode se sentir intimidado dentro de um consultório médico. E vocês sabem que eu fiz a minha cirurgia no dia 7 de agosto. Foram 15 dias de recuperação. Minha recuperação foi muito tranquila. Foi mais tranquila do que quando eu fiz a esteroscopia, que é o exame com biópsia antes da cirurgia, né? Eu sangrei por 15 dias na época da esteroscopia, eu cheguei a ter hemorragia, cheguei a tomar remédio para hemorragia e para conter hemorragia. E na cirurgia não. Na cirurgia, se eu sangrei 2 dias, foi muito, assim. E eu tive uma recuperação dolorida, óbvio, na região, mas muito boa, muito tranquila, muito pacífica. Consegui ficar na cama praticamente uma semana inteira. Então foi muito isso. Pra mim é um sucesso, gente. É. Eu consegui ficar deitada uma semana. Nossa. E por mais que eu seja taurina, eu sou muito ativa. Então... Fiquei um pouco ansiosa, fiquei. Mas até que fiquei tranquila, né? Foi uma sentada... Eu foquei em trabalho. Eu fiz muito conteúdo quando eu tava na cama. É isso. Não podia, mas fez. Eu acho que é por isso que você ficou tranquila. É. Porque você não podia criar conteúdo e eu você tava criando quebrei. escondido. Exato, foi muito bom. E aí, eu tinha um retorno médico, né, agendado ao médico, que era em 60 dias. E isso começou a me desesperar, assim. E todo mundo que eu falava, que é da área médica de alguma forma, falava assim, nossa, mas 60 dias, geralmente o retorno é em uma semana, em 15 dias. E o médico tinha falado, eu vou marcar seu retorno em 60 dias, mas se acontecer qualquer coisa nesse meio tempo, me fala. Não aconteceu nada, então eu fui vivendo minha vida, normal. Até que eu fiz um vídeo pós-cirurgia, né, depois de um tempinho, falando sobre algumas coisas, detalhes da cirurgia. E os links vão estar todos aqui para vocês verem melhor. Mas uma das coisas que eu falei, desses detalhes, foi que minha cirurgia durou meia hora, né? Eu não sabia que esse era um tempo padrão. Descobri depois.
Eu achei que a minha cirurgia tinha durado meia hora. E é aquilo, a gente não tem noção dos outros pacientes. Então a gente real acha que as coisas são só com a gente. E quando o médico entrou no quarto depois da cirurgia, ele falou assim: tirei metade do mioma, a gente se vê em 60 dias. E saiu. Eu tava grogue, minha mãe tava comigo. Quem quiser saber os motivos do Panda não estar comigo, da minha mãe estar comigo, tá no outro vídeo. Minha mãe também não perguntou muita coisa, na verdade não perguntou nada. Ele falou essa parada da meia hora, falou que a cirurgia foi um sucesso. Beijos, te vejo daqui a 60 dias. E eu fiquei assim, por que tirou meio mioma? Por que não tirou o mioma inteiro? Na minha cabeça, o meu mioma de 4,6 centímetros era um miominha. Na cabeça do médico, era um mioma enorme. Que foi o que ele falou, Foi. essa semana. E aí chegamos finalmente ao dia da minha consulta. Nesse vídeo último da cirurgia, eu recebi um comentário maravilhoso de uma pessoa que tinha um mioma de 6 centímetros, se eu não me engano. Mais ou menos na mesma posição que o meu, também intramural e tudo mais. E eu explico o que é o mioma intramural em um dos vídeos da série aí do mioma. E essa pessoa falou o seguinte: Cris, meia hora é porque eles injetam um líquido no seu útero para fazer a cirurgia e não pode injetar mais do que a quantidade definida para a cirurgia e por mais tempo do que meia hora, porque é fatal. Essa cirurgia tem várias questões que podem gerar a sua morte. Pode vir a óbito o paciente. O tempo de cirurgia, o nível de sangramento da pessoa, esse negócio que injeta no útero, que eu não sei o que é esse líquido, mas é um líquido para facilitar a cirurgia e para expandir o útero, enfim. Não sei detalhes sobre isso, mas a pessoa falou sobre isso, que ela passou isso, né, da cirurgia de meia hora, também tirou meio mioma, e que o médico disse que ela teria que fazer uma nova cirurgia em 5 meses. 5 meses depois, né? E aí ela falou, provavelmente é isso que vai acontecer com você. Provavelmente ele tirou meio mioma porque deu o tempo da cirurgia, que é meia hora, não pode passar disso de jeito nenhum. E você vai ter que fazer uma segunda cirurgia. Aí eu fiquei... Isso ela me falou já tem mais de um mês. Aí eu fiquei, gente... E aí eu espero como, né? Espero como até o dia da consulta. Eu podia mandar um WhatsApp pro médico falando, vem cá, só confirmando. Tinha que esperar a consulta. E aí, finalmente, chegou a minha consulta. E foi muito engraçado, que ele pegou um caderninho, é um cara, né, um senhorzinho. Um senhorzinho, É um senhor. Ele deve ter uns 60 anos, 70 60 anos, e por aí. Um senhor. Ele pegou... É porque quando eu penso em senhorzinho, eu penso no velhinho de Up, Altas Aventuras. E ele não é esse velhinho, não entendeu? é. Ele é um senhor super ativo. Dr. Ulisses, maravilhoso, inclusive, eu adorei ele. Talvez eu me consulte com ele por muitos anos ainda, porque eu gostei bastante dele mesmo, assim. E aí, cheguei na consulta, aí ele pegou o caderninho dele que tava assim no armário de trás, botou na mesa e falou assim, como você sabe, perguntou como é que eu tava, eu falei, tô ótima, obrigada, maravilhosa e tal. Aí ele falou assim, como você sabe, no dia que eu fiz a sua cirurgia, eu fiz várias cirurgias. E eu faço várias cirurgias, a agenda dele é super cheia, assim, pra isso. Ele faz muita coisa. E eu anoto as coisas. Eu acho que ele foi super delicado em falar isso, porque faz você se sentir mais uma na fila do pão? Faz. Mas ele se preocupa em fazer você se sentir única, porque o seu caso está anotado. Não sei se deu pra entender. Ele atende muita gente. Ele poderia tratar como uma grande linha de produção. Pode passar, Clara. Não vai aparecer, não. Mas ele não quer te fazer se sentir descartável. Eu não sei se... Ficou claro o que eu falei? Ficou. É isso, assim. É que eu não sei se eu tô me fazendo entender, porque, tipo, eu fiquei pensando, é uma situação que você realmente vai pra esse pensamento. Você já tá se sentindo mal, né? Com todas as coisas. E aí, sequência de atendimentos ruins, sequência de exames ruins, sequência de um monte de coisa ruim. Aí você chega no médico e fala assim, como você sabe, eu atendo muita gente, né? Então eu preciso ler aqui. Não foi. Entendeu? Não foi assim. Não foi nesse sentido. O que ele me falou foi que eu sangrei bastante na cirurgia. E dali ele explicou, assim, alguns detalhes de tempo de cirurgia, do tipo, você sangrou bastante, deu tempo, eu precisei fazer alguns procedimentos ali durante e tal, que eu já explico pra vocês. E aí ele já me levou pra fazer a esteroscopia.
né? Eu não consegui entrar muito em detalhe com ele, porque ele falou como foi e já fui direto fazer a esteroscopia para ver como que tava o pós-cirúrgico dentro do útero. E aí na esteroscopia, que foi sem biópsia dessa vez, ele viu que tava tudo certo, que tava tudo cicatrizado, tinha até a área branquinha assim onde era o mioma, onde é ainda, né, o mioma. E meio que ficou tudo certo. E o Panda viu a esteroscopia pela primeira vez. Então ele viu o meu útero pela primeira vez. Eu fiquei emocionadinho. Ele ficou emocionado. O que você pensou? Ah, cara, eu pensei que, tipo, é um larzinho É o larzinho de alguém. de algum alguém dia. ali. Eu saí e ele falou, poxa, eu pensei que quando a gente for ter um filho, vai ser ali que ele vai morar. Achei fofo. Mas foi engraçado, que eu saí e ele tava do tipo, como se tivesse tido uma ultrassonografia de uma Porque criança. pro um cara é diferente, né? A gente não Acho que tem até ideia. pra muitas mulheres, sabia? A primeira vez que eu vi meu útero foi na esteroscopia, que eu fiz antes da cirurgia. Ah, é? Não tinha visto ainda meu útero por dentro. Tipo, ultrassonografia, a imagem é horrorosa, né? Preta e branca, tal. Você vê o seu útero de verdade, ver as trompas, ver tudo isso na esteroscopia, que aí é uma câmera mesmo entrando no útero, né? É diferente. Enfim, Muito aí bom. o Panda viu meu útero, temos uma intimidade agora muito além de qualquer coisa nesse momento da vida. E aí eu voltei pra mesa. Aí ele me explicou mais detalhes, né? O que acontece? O meu mioma, por ele ter 4,6 centímetros, de acordo com o médico, ele é um mioma grande. Ai, mas o mioma da minha tia tinha 10 centímetros. Ai, minha tia tinha um mioma de 15 centímetros. Eu tive um mioma de 9. 4,6 não é nada. Gente, a medicina tem réguas dela. Se a medicina me diz que a partir de 4 é grande, é grande. Tanto faz se o seu é gigante. Ah, e outra coisa meu é importante que falar, não tem meio mioma em você. Ele deixou claro que ele tirou mais de 2/3 do mioma. Mas sobrou um bagulhinho pedaço lá que incomoda. Ali já tá tudo bem. Por quê? E aí eu vou explicar. Quando ele falou desse sangramento, eu fiquei do tipo, meu Deus, eu vou morrer, né? Cris Siqueira. Eu vou morrer. Bichinho lá da Era do Gelo, sou eu mesma. E aí ele falou assim, não, então, eu cortava o mioma na cirurgia. E aí ele sangrava muito. E aí eu tinha que cauterizar. Aí ele tinha que fazer a parada do líquido. Isso, porque na hora que sangrava, sujava a visibilidade dele dentro do útero. E aí ele precisava cauterizar e controlar o líquido interno. E controlar o líquido interno e injetar mais o líquido, que é esse tal líquido que não pode ficar muito. Isso. Que tem um tempo. Aí esse controle de limpar o líquido, cauterizar e tal, isso tomou mais tempo do que previsto. Deveria. E aí é aquela parada, todo mioma sangra desse jeito? Então, não, porque tem alguns miomas que tu não tem que fatiar pra tirar. Tudo depende, cada caso é um caso. Tem mioma que não é fatiado. E aí não sangra desse jeito. Tipo, você tira o mioma, às vezes ele tá, sei lá, coladinho na parede do útero. No outro vídeo que eu explico os tipos de mioma, tem bonitinho quais são. Tem os miomas que eles estão coladinhos na parede assim do útero, ó. Aí ele vem, corta bem aqui, cauteriza a parede do útero e, cara, vida que segue, o mioma saiu inteiro. Tanto que tem gente que tem foto do mioma, não entendo por quê, tem gente que tem foto do mioma inteirão. Tipo, o mioma assim, ó, sorrindo pra foto, lindo. O meu não, gente, o meu saiu estraçalhado Halloween, entendeu? O meu saiu muito já na temática do Halloween. Sashimizinho. E aí ele disse que essa parada do cortou, sangrou, sujou o líquido, fechou, cauterizou, líquido de novo, cortou. Chegou uma hora que ele falou, não dava porque ia ficar perigoso continuar. Pra você, porque você poderia perder mais sangue, e aí não podemos perder tanto sangue assim, existe um limite, obviamente, né? E também por conta do status da cirurgia, enfim, questão de oxigenação, essas coisas todas. Ele citou várias coisas assim, né, que tornariam tudo perigoso. E aí ele falou, foi de bom tom terminar naquele momento e agendar um segundo momento. E aí, queria só fazer um parênteses, que quando eu saí do consultório, eu fui fazer uma coisa que eu não tinha feito antes. Porque eu recebi até mensagem dizendo assim, eu tive uma tia que tirou um mioma, que tinha dente, coluna vertebral e cabelo e um monte de coisa.
Casamento grego. Vocês estão vendo muito casamento grego, né? Parece, no filme. Tem um disso lá. Tem uma história dessa lá. Mas, claro que cada caso é um caso, eu tô brincando. Realmente tem casos assim, mas eu ficava pensando... Quem é o meu mioma? Entendeu? Qual ente querido virou o meu mioma? Porque as pessoas têm histórias assim real, né? E o mioma, ele tem vida própria, assim, vida entre aspas, né? Ele é um negocinho autossustentável. Ele cria o jeito dele de existir. Ele nasce de uma disfunção hormonal. Obviamente devem ter subcamadas dessa frase que eu tô falando. Eu não sou médica, eu sou só uma paciente que pesquisou sobre sua própria condição. Então, nada do que eu estou falando nesse momento é atestado pelo Conselho Médico, Conselho Regional ou Nacional ou Internacional de Medicina. Nada. É apenas uma pessoa. O mioma, ele é uma massa do seu corpo ali, que ele gera ali, né, de disfunção hormonal e tudo mais, e ele tem vasinhos. Ele é autossustentável. Esses vasinhos servem para alimentar ele e fazer ele crescer. E ele vai crescendo, ele vai vivendo a vida dele. Ele não precisa que você queira. Ele fala, e que tal eu existir? Aí ele nasce. E aí ele, e que tal eu continuar crescendo? E ele vai indo, seguindo a vida dele. Tanto que tem alguns casos, que eu recebi até mensagem nesses últimos meses, de pessoas, por exemplo, que estão fazendo tratamento de mioma e aguardando a cirurgia pelo SUS. E essa é uma questão muito séria, porque o SUS deixa mulheres esperando, às vezes, 1 ano por uma cirurgia de mioma. E isso é muito sério, bloqueia movimentos, gera várias condições ruins na nossa saúde. Né? Essa disfunção hormonal pode dar a pele cheia de acne, que foi o que aconteceu comigo, te incha muito, o seu corpo vai tentando lutar contra aquilo internamente e vai gerando outras consequências ruins. Né? Eu tive vários sintomas ruins da existência do mioma e hoje eu sei disso. Tanto que me falavam muito quando eu comecei a falar do mioma aqui no canal, que quando eu tirasse eu ia perceber a dor que eu sentia e eu não tinha noção. A gente viajou agora recentemente e aí eu recebi muita mensagem falando assim, nossa, como você tá mais leve. E a gente viajou em março, né? Fez muitas fotos e tal. E as pessoas viam as fotos e eu achava que eu tava feliz ali. Acho que não tava tanto. Porque agora, nessa viagem, as pessoas falaram, nossa, você parece mais feliz, você parece mais leve. E aí... andando também muito, né, porque a gente trabalha muito andando muito na viagem, eu virava pro Panda e falava, eu já estaria com dor. Eu comecei a ter essa noção do tempo que eu consigo andar sem a dor do mioma e o tempo que eu conseguia andar até poucos meses atrás. Era muito pouco tempo que eu conseguia andar. Era muito pouco tempo que eu conseguia ficar em pé num lugar, tipo num show ou alguma coisa assim, porque eu sentia dor de verdade, mas eu já tinha... assimilado como parte de mim e não prestava atenção nessa dor enquanto dor. Mulheres vão me entender muito bem porque a gente faz isso o tempo todo, né? A gente precisa continuar existindo. Não é igual a gripe masculina, entendeu? Que derruba os caras e eles ficam tipo, eu estou espirrando, minha vida acabou. Não, a gente tem um mioma de quase 5 centímetros e fala, vamos subir o Everest. Tá tudo bem, se eu cansar eu sento rapidinho pra descansar. A gente tem essas maluquices. E aí... que eu tava falando, eu faço muitos parênteses em mim mesma. Nesse momento alguém concordou comigo, falando, você já se perdeu bem aqui. Enfim, o mioma, ele tem esses vasinhos e ele se retroalimenta. Ele vai pegando seus nutrientes, suas coisas do seu corpo e ele vai vivendo a vida dele. Aí, dependendo da quantidade de vasos, você sangra mais ou menos na cirurgia. E aí você sangrou mais. Meu mioma tinha um vasinho. Extra. Era vasudo. Era vasudo. E tinha muito vaso, tinha muita energia, tinha força vital, meu mioma. E aí, nessa de corta vasinho, cauteriza, corta o mioma, cauteriza, tivemos que pausar a cirurgia e terei que fazer novamente agora a cirurgia. Isso. E aí uma coisa pegou a gente. Lembra que eu falei que o comentário que eu recebi, a menina me falou que o médico disse pra ela que ela ia fazer cirurgia em 5 meses? Sim. Depois de 5 meses? Pois muito que bem. O meu médico falou, vamos marcar pra novembro?
Eu e o Panda na hora falou, por quê? A gente ficou assim, hã? E aí o médico falou, o que aconteceu? Vocês não podem em novembro? Já, tipo, cagando muito, assim, pra nossa surpresa. E aí o Panda fez uma parada que eu falei pra ele, tu garoteou bem aqui, meu anjo. Não é legal você falar esse tipo de coisa. Ele falou assim, não, deixa eu te explicar. É que a gente trabalha com a internet. Aí eu falei, não falo. Eu não gosto de falar isso pra médico. Por quê? Eu não quero que eles me tratem de um jeito diferente com medo de exposed. A verdade é essa. Eu quero que eles me tratem como qualquer paciente. Eu quero que eles me falem o que eles falariam para qualquer paciente. Eu não quero que eles fiquem me dando explicações extremas ou agindo de um jeito diferente só porque eles têm medo de ser expostos. Porque eu quero ter um tratamento real para falar com vocês e inclusive, para estar do lado de vocês, porque todas nós passamos pela mesma coisa. O tratamento e o atendimento é uma bosta em vários níveis dentro da área da saúde. Principalmente para a saúde feminina. Quero falar sobre isso. E aí o Panda falou assim, não, é que a gente trabalha com a internet. E aí algumas pessoas se aproximaram, que passaram por esse tipo de cirurgia, e outros médicos também se aproximaram para comentar sobre a perspectiva deles sobre esse caso. Mas a questão de eu ter levantado esse lance da gente trabalhar com a internet não era uma questão de ameaça. Não, eu sei, mas a gente não sabe como a pessoa entende, né? Mas era uma questão de, estão me informando isso aqui. O quão disso aqui é verdade? E ele não é só você que tá falando, tem outras pessoas falando também. E aí ele tinha que entender o porquê do nosso susto, porque a gente esbugalhou o olho quando ele falou. A gente esbugalhou o olho. Aí ele falou, não, super tranquilo, vou marcar pra novembro. Aí eu falei, novembro eu não posso, vou marcar. Falei, cara, novembro eu não posso, mas eu quero muito resolver isso logo. Enfim, pra quem não sabe, no início de dezembro tem a CCXP, em novembro tem vários eventos, então eu tô meio que com a agenda comprometida de trabalho já em novembro. E aí eu falei pra ele, que tal se for, tipo, semana que vem? Aquela, né, já... Porque se for em outubro, eu tenho aí 15 dias pra me recuperar até o início de novembro. Outra coisa importante, ele explicou que não tem problema nenhum em fazer a cirurgia. Ele falou que não tem problema nenhum. Algumas informações que passaram pra gente de tempo de cirurgia... Às vezes é a agenda do médico. Isso. Às vezes é o que ele prefere. Não necessariamente o manual de medicina do mundo. Entendeu? Exato. Aquela que acha que existe um livro. Porque a pessoa que falou pra gente, ela falou que tinha riscos por causa do líquido utilizado na cirurgia. Isso. E ele falou, não tem risco nenhum disso. Ele falou que tá tudo O risco é durante a cirurgia de perda de sangue. E a manutenção da quantidade de líquidos no útero é um cuidado que tem que ter durante a cirurgia. Isso. Agora, entre uma cirurgia e outra, uma coisa não influencia na outra. Óbvio que eu operei no início de agosto. Eu voltei no médico agora em outubro. Tem 2 meses. Mais de 2 meses que eu fiz a minha cirurgia, né? E ele marcou pra novembro. Já seriam 4 meses. Não, seriam 5 meses. Né? Não. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Não. Setembro, outubro, novembro. 3 meses. Isso. Seriam 3 meses. E aí eu falei, não, seria 4 meses. Eu sou de humanas. Aí eu não tenho não tenho essa coisa com a humanidade. É porque não tem nem 2 meses. Então, tem. Foi 7 de agosto. Isso, e a gente 7 tá de setembro, 7 de outubro. Não tem não tá em 2 meses. Eita, gente, não tem 2 meses. Não tem. Mas vai ter. Doido. Vai ter agora. Isso. Esse final de semana vai ter. Bom, aí ele falou assim, pode ser em outubro, só que eu preciso que você faça uma ressonância da pelvis nesse momento para ver como que tá a sua estrutura, como é que tá o mioma, onde ele tá, a posição dele, tudo, porque a gente vai ter que fazer ali uma cirurgia precisa. E aí eu falei, tá ótimo, até pra eu não voltar mais. E aí ele entrou num outro assunto. Então, assim, o status atual já marquei minha ressonância, vai ser na próxima semana, e aí com a ressonância em mãos, ele já se predispôs a eu ligar para o consultório dele e falar, está tudo certo, bora? E aí a secretária tem ali a missão de me encaixar em algum momento de outubro pra eu fazer. Torço pra ser na outra semana já. Sem ser semana que vem é a outra. Semana que vem eu vou fazer minha ressonância. E aí vamos lá, vamos galera mulheres. E aí ele entrou num outro assunto que eu achei muito interessante. Ele falou, eu só vou te pedir uma coisa. Aí eu falei o quê? Ele, não engravide. Aí eu falei, tá.
É porque antes da sua esteroscopia, eu conversei com ele. E aí falei, né, do nosso desejo de engravidar, da gente investigar e tal. E aí ele me falou, antes de começar a sua esteroscopia, ele falou assim, é interessante que durante esse período vocês não tentem engravidar, porque Transe com moderação. Como tem o mioma ainda lá, a chance do útero rejeitar qualquer concepção é muito grande. Muito grande. O que não prejudica nada vocês, mas pode prejudicar o psicológico de vocês, por causa da quantidade de tentativas. Muitas mulheres falam, inclusive mulheres que nunca quiseram ter filho e que um dia engravidaram e que perderam, né, tiveram abortos e tudo mais, falam que o psicológico, mesmo que você não queira engravidar, ele fica abalado. Não tem como, assim. Eu vi, inclusive, um vídeo recentemente que eu ouvi uma frase muito bonita, que é: o útero sabe antes de você se é pra você ter filho ou não. Tanto que tem mulheres que não pensam em engravidar e de repente engravidam, e mulheres que tentam muito, talvez pelos motivos errados, né, em situações erradas, dinâmicas erradas, e não conseguem, assim. Então, o útero, ele te conhece muito mais do que você mesmo. Ele é impactado pelo seu psicológico, pelo seu emocional e pelo seu físico. Ele é a consequência de tudo isso junto. E ter um mioma ali, e a primeira médica que me atendeu esse ano falou também uma frase muito boa, que ela falou: Cris, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso é fato. No útero também. Então, se você já tem um corpo ali sendo alimentado, e agora eu entendo porque ele tem essa questão dos vasinhos, então ele realmente puxa aquele fluxo sanguíneo para ele cresce, ele se alimenta de mim, né? Ele altera o meio, né? Ele altera o meio. Então, lembra que eu falei lá no início que o meu corpo ele começou a ter sintomas de gravidez? Eu cheguei a fazer um teste de gravidez no início do ano e deu positivo, e já era o mioma, né? Já era ele alterando o meio que ele estava vivendo. Então, isso faz muito sentido. E faz muito sentido que nesse momento de investigação e cura, eu não altere o meu psicológico tendo possíveis abortos, né? Então, achei muito interessante essa recomendação, e ele conversou isso com o Panda também. E é isso. Eu não posso... Eu achei bonito dele. Eu também achei legal. O que ele falou sobre a preocupação sobre o psicológico, sabe? Eu também achei. Porque imagina quantas mulheres passam por ele ali nesse desejo de engravidar, né? E tem as suas vidas abaladas por causa de algumas impossibilidades, por estar no meio do caminho, no meio de uma cura, no meio de uma cirurgia. É um processo mesmo. E o quanto o psicológico abala o resto de todo o processo, né? Uma coisa é certa, gente. Pra medicina, bateu 37 anos, você já é idosa. Geriátrica, que é o que eles falam. O seu atendimento é geriátrico, a sua gravidez é geriátrica. Esse é o termo que a medicina usa, né? Eu vou fazer 40 anos. Eu quis começar a engravidar no final do ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, foi quando a gente começou a tomar a decisão mesmo de engravidar. E aí foram 6 meses de tentativa sem sucesso, até eu começar a investigar por que estava sem sucesso. Uma coisa é certa, se você e o seu parceiro estão tentando engravidar e você não está conseguindo, tem que investigar. E tem que investigar os dois. Por exemplo, eu estou investigando durante esse ano porque na minha primeira investigação eu já descobri o mioma. Então eu estou nesse processo. O Panda tinha outras questões de saúde, né? Recentemente ele fez a cirurgia da vesícula e tudo. Mas agora ele vai começar a investigação dele também, pessoal, para a gente ter 100% de certeza de tudo. Eu sei que parece uma questão de idade, mas não é. Eu tenho lido muito sobre isso. Tem meninas que têm mioma adolescente, miomas enormes. Tem pessoas que tiram o útero e que ficam ali incapazes de gerar uma vida dentro de si com 20 anos. Não existe uma idade certa para essas coisas acontecerem. E por mais que a medicina insista em dizer que eu estou em uma situação de gravidez geriátrica, por exemplo, porque eu tenho 39 anos, olha, eu já quase falando 40, porque eu tenho 39 anos, ainda assim, não se permita abalar por essa informação. Porque a gravidez geriátrica, ela não é uma gravidez ruim. É só porque o seu corpo já está em um status de maturidade diferente de quando você tinha 20 anos.
é maturidade física, é maturidade do seu organismo, maturidade hormonal, maturidade emocional, maturidade psicológica. Tudo isso se alterou. Você não é a mesma pessoa de quando você tinha 20 anos. Nem aqui e nem no útero. Então, é uma questão de você não se permitir abalar por esse rótulo, não se permitir abalar pelo que as pessoas falam, até porque hoje em dia existem muitos casos de mulheres que conseguiram engravidar, pessoas em corpos femininos em geral, não apenas mulheres, que conseguiram engravidar com mais de 40 anos de uma forma extremamente natural e saudável. E tem mulheres que com 20 anos não conseguem engravidar e precisam fazer tratamento. Então, assim, não existe régua, tá? Cada caso é um caso e é importante que você se cerque de informações que te façam bem. Não pesquisem coisas que vão te maltratar psicologicamente, porque, gente, a gente não consegue lubrificar durante uma relação sexual se a nossa cabeça estiver preocupada com a louça na pia. Se é básico assim, imagina gerar uma criança. A gente tem que se cuidar, e tem que cuidar da nossa mente e cuidar do nosso coração também, porque se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar. Basicamente é isso. Então, eu espero que você aí do outro lado continue suas investigações. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão retirando miomas, fazendo cirurgias de endometriose, tomando coragem de enfrentar esse grande tabu que é a medicina ginecológica e conversar com os seus médicos, trocar de médico, perguntar mais, exigir explicação e informação. E é isso, assim, isso é o básico que a gente pode fazer por nós mesmas. E aí, depois que a gente tiver todo mundo ok em impor a nossa própria vontade e as nossas próprias questões, aí a gente começa a pensar em outras coisas. Mas vamos começar do começo, que é se cuide. E cuide do seu corpo e da sua mente, do seu coração também. Porque nada disso aqui, minha gestação, se é que eu terei alguma gestação, se é que está na minha vida, no meu destino ter uma gestação, se ela vier, quando ela vier, que ela venha da forma mais incrível e tranquila possível. E que o meu corpo esteja pronto para receber essa criança, né? É o que esperamos. Esperamos. Até porque o Panda já conheceu o loft, que a criança vai ser... É um loft, tá, gente? Todo rosa. É um loft da Barbie. Tá, Verinas? Obrigada pela companhia, obrigada pelas mensagens, obrigada pelos relatos. Já vou insistir aqui. Se você tem uma história trágica, não me conte. Não quero saber de nada trágico, quero saber apenas de sucessos. Quero me cercar de pensamentos positivos e sucessos. E se por acaso você comentou antes de ouvir esse final de vídeo... Apaga. Obrigada. Obrigado. Beijos e até o próximo relato da investigação do mioma. Meioma. Agora é meioma. Marcos Meioma. Eita. Tchau. Tchau.